Dia, pessoal, acordando aqui no Instagram, que é a Lirane Suliano, e a gente está iniciando um novo projeto. Quero responder as suas perguntas. Até a gente estava brincando porque é de manhã cedinho. Se a gente faz aí um café com auriculoterapia de manhã e responde perguntas. Então, eu abri um box de perguntas. Nas próximas, quem sabe você não me faz uma pergunta ao vivo, né? E seria muito legal se você pudesse entrar comigo aqui e perguntar o que você quer saber. Bom, como eu abri um box de pergunta, hoje é a primeira vez que a gente está aqui iniciando, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou já pegar essas perguntas do pessoal que fez ali no box. Sei que é muito cedo, não tem problema, mas tem gente aí se arrumando e pode estar participando. Então, este é um novo projeto, é o projeto 7h45 da manhã. Eu vou entrar para responder a sua pergunta. Então, se você quiser me fazer uma pergunta, eu vou estar aqui para te responder. E se você quer entrar ao vivo comigo, vai ser muito legal. A gente conversa e bate papo. E assim eu posso ajudar você e outras pessoas respondendo a sua pergunta. Até porque eu não tô dando conta de responder no direct. Tem muita gente perguntando. E eu acho que assim, em live, eu posso ajudar mais pessoas. Hoje eu entrei de supetão, as pessoas estão entrando ainda, ninguém foi informado, né? Aos poucos o pessoal tá sendo notificado aí pelo Instagram, mas eu não avisei ninguém, nem na live de ontem, foi surpresa mesmo. Renata, bom dia! Taldan, Lionel, acupuntura, bastante gente chegando, Márcia, que legal! Então, eu estava comentando o pessoal aqui que a gente está iniciando um novo projeto de faça a sua pergunta, né? O 745. Eu quero responder perguntas de vocês. Pode ser ao vivo, vocês podem entrar ao vivo comigo, ou eu vou responder aqui e vocês vão vendo, vão me fazendo as perguntas e vou respondendo aqui, porque eu não tô dando conta de responder lá no direct, tá bom? E assim a gente ajuda mais gente, né? Bom, a pergunta que me fizeram lá no box que eu deixei no Stories foi a seguinte, foi a Tatiana. Não sei se ela tá aqui para ouvir, mas Tatiana me perguntou assim, ó. Lirane, você deixou no seu Stories uma agulhinha diferente, parecia que tinha cristal, mas não tem cristal não. E ela queria saber o nome dessa agulha e muita gente me pergunta sobre essa agulha. Olha só, esta é a agulha que eu mostrei lá. Eu não sei se vocês enxergam aí, ó. Tá vendo? Ela tem uma agulhinha aqui em cima, ó. E ela tem um cursor. Este é o cursor dela. E aqui na parte de trás, ó, ela tem um ímã. Consegue ver comigo? Esse ímã ajuda a estimular a agulhinha. Então, eu venho com a minha agulha assim, ó. E pressiono ela aqui, ó. Vamos ver se assim vocês veem. Pressiono ela aqui. Aperto. Quando eu aperto, a agulha penetra na pele. Ela é um pouquinho mais... Ela tem uma profundidade maior, mas ela fica bonitinha, ela fica aqui por fora, aparece se você não colocar micropor. Alguns profissionais não colocam micropor. Outros colocam micropor para proteger. Então, tem as duas alternativas aí. Mas ela é boa, a gente teve testando ela para várias situações. Às vezes incomoda um pouco mais, por ela ter uma profundidade maior, e a gente usa menos dela, para não incomodar. Ela tem dois nomes, ASP, que é como o pessoal chama, ou ASP ou ASP, e tem também como flecha de fogo, você pode encontrar as duas. Ela tem de aço, dourada e prateada. Você decide qual você quer comprar. Eu não acho que a dourada tonifica e nem que a prata ceda e nem que aço é neutro. Eu usei dourada, eu usei prateado, usei de aço e a princípio não teve diferença, tá? Outra pergunta que me fizeram lá, que eu achei muito interessante, então se você quer fazer a sua pergunta, eu estou aqui para respondê-la. Mas se não, que eu acho que possa fazer a diferença para todos, foi algo bem diferente, né? Eu nunca recebi uma pergunta dessa, foi da Elaine. Elaine, não sei se você tá aqui na live também, você deixou a pergunta lá no box. A Elaine colocou para mim assim, ó, o que fazer
quando o hormônio de crescimento está acima do normal. Quando o hormônio de crescimento está acima do normal, o que fazer? A auriculoterapia pode ajudar? Essa é uma pergunta da Elaine. Depois eu vou colocar essas perguntas lá no Stories, só para vocês verem, né, quem que fez. O hormônio de crescimento, gente, na verdade, o nome é somatotropina, ele é uma proteína que é originada, sintetizada pela hipófise. Então, sempre que você tiver algum problema, busca saber origem ou qual é a glândula que regula o hormônio do crescimento. É a hipófise. Eu não conheço nada dela, da Elaine, e não conheço nada do paciente dela, ou se é ela, ou filho, alguém. Então, baseada no que ela me relatou, que ela tá falando do hormônio de crescimento, e ela está falando ali que é o hormônio de crescimento que está uma produção acima do normal, eu, Lirane, sem saber qual é a causa disso, falaria para buscar trabalhar hipófise. Por quê? Porque é a hipófise que sintetiza a somatotropina, tá bom? Então, quando você começa a ver que um hormônio está sendo ou está em falta, tá? E isso é a pergunta mais comum. O hormônio de crescimento não está sendo produzido e médicos querem colocar hormônio. Isso aconteceu agora essa semana também. O da Elaine é diferente, está em excesso. Então, o que está acontecendo? A falta ou o excesso está tendo um desequilíbrio. E aonde que é esse desequilíbrio? É no hormônio de crescimento. Quem produz o hormônio de crescimento? Hipófise. Claro que tem que investigar o que está acontecendo com a hipófise, tá? Mas é importante você dar uma olhada e na auriculoterapia pode ser que funcione. Não posso afirmar para você que a aurículo vai resolver. Por que eu não posso afirmar isso? Porque não se tem estudo nenhum falando sobre isso. Mas partindo do princípio que eu tenho o ponto da hipófise e que algo está desregulando ela, a partir do momento que ela está em excesso ou falta, eu vou trabalhá-la para ver se eu consigo equilibrar, tá bom? Busca saber o que está desequilibrando a hipófise, tá? E isso também é algo interessante. O que tá? Qual é a ideia? O que estão falando para você? O que está desequilibrando essa hipófise? Tanto para mais quanto para menos. E se você tiver uma outra causa, aí, um exemplo, outros hormônios, vai buscar a origem de cada um deles, vai buscar o problema de cada um deles. Qual é o órgão que sintetiza, tá bom? Aqui eu vi que... Bom, essas eram as duas perguntas que eu tinha lá. Também eu tenho uma sugestão de live, mas aí eu vou falar isso num outro momento. Aqui eu tenho duas perguntas que eu quero responder. E se você quer entrar comigo ao vivo aqui para responder a sua pergunta, é só solicitar, me avisa aqui e a gente entra, tá bom? Eu te chamo, eu te convido para você tirar dúvida comigo aqui. Você abre a sua câmera e a gente divide a tela. Eu acho que isso vai ser bem legal, hein? Lirane, o crescimento... Lirane, o cliente precisa apertar os pontos após a sessão nos próximos dias? Depende. Eu não consigo identificar o seu nome. Tá, Lidiane? Vamos lá. Massoterapeuta. Precisa sim, se você usou semente. Principalmente, tá? Alguns falam que o cristal, principalmente o radiônico, não precisa de estímulo. O que dá para você comparar, certo? Vamos dizer, ou você pega o mesmo paciente, ou você pega pacientes diferentes, usou o cristal radiônico, um você manda estimular e o outro você não fala para estimular. Aí você começa a comparar. Eu apostaria sempre no estímulo. Por quê? Porque é o incômodo que vai fazer o pontinho ali trabalhar também. Então, na agulha, esse incômodo já está sendo feito pelo estímulo, por ele ser invasivo. A semente, não. Então, eu estimularia. Eu oriento o meu paciente a estimular sempre. Tanto semente, cristal, qualquer material que eu use que tenha ali uma bolinha, por exemplo,
e não seja invasivo, eu vou pedir para ele estimular, tá? Então aí foi a massoterapeuta. A Yolanda também tá aqui me perguntando. Lirane, deixei uma pergunta na comunidade a respeito. Yolanda, se você é aluna lá, o pessoal já vai te responder ou eu mesma te respondo, tá bom? No caso, você comentou que devemos perguntar ao paciente se ele já sentiu alguma dor. Caso tenha alguma pergunta, devemos repetir... Opa, peraí, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Yolanda. Devemos repetir o ponto assim. Vamos lá, acho que eu entendi. Ó. A Yolanda tá me perguntando sobre dor. Então, assim, ó, eu pensei num protocolo para dor, tá? Pensei num protocolo para dor, pensei em pontos para dor, exemplo, né? Analgesia, anti-inflamatórios, pontos que vão aliviar a minha dor. O paciente voltou dali uma semana. Eu pergunto como ele está, como é que foi, como é que passou a semana. Aí ele vai me fazer um relatório. Vai comentar comigo, nossa, melhorei muito, ou parcialmente é possível, ou melhorei total. Se ele melhorou parcial, eu busco saber se teve alguma coisa de diferente na semana dele, que possa ainda não ter melhorado, ou se era uma dor crônica, eu já espero que não melhore rapidamente. E aí eu vou programar. Aí eu posso alternar pontos. Se eu estou tendo melhoras, é sinal que eu estou no caminho certo. Então, eu vou repetir, sim, alguns pontos, mas posso trocar. Em vez de, por exemplo, usar pontos que nem o subcórtex, que é um anti-inflamatório, eu posso usar o ponto da adrenal. Posso acrescentar algum ponto. Posso acrescentar o ponto do relaxamento. Se ele falar assim, olha, melhorei, mas pouco, ainda tá me incomodando muito, posso acrescentar tálamo e até mesmo o hipotálamo. São pontos que eu tenho que eu vou acrescentando, eu não ponho tudo de uma vez. Por quê? Primeiro, lembre, máxima da auriculoterapia, menos é mais. Acho que eu vou fazer uma camiseta assim, menos é mais. Na auriculoterapia, tá, gente? Menos é mais. Então, menos pontos, mais eu vou entendendo esse paciente, o caminhar, mais resultado também ele vai me demonstrando. Eu ponho, testo, vejo. Sempre que se eu buscar a etiologia do problema, eu tenho um resultado melhor, tá bom? Gilvana, você tá me perguntando aqui sobre protocolo para bruxismo. Só esclarece para mim se você é cirurgião dentista também, que você trabalhe com isso. Ó, Yolanda, você me enviou uma solicitação para entrar no meu vídeo, tá? Eu não sei se você entende isso e se você quer entrar ao vivo comigo. Tenho fibromialgia, uso aurículo mais de 6 meses. Quanto tempo pode usar? Pode usar. A auriculoterapia você pode usar sempre, para sempre. Ainda mais se você é que tem a fibromialgia. Só que a única coisa é você está fazendo em você ou alguém está fazendo em você. É isso que você tem que pensar. Às vezes, para você não ter bons resultados, não sei, eu tô supondo, né? Para você não ter bons resultados, pode ser que você não esteja colocando no lugar certo. Então, isso às vezes faz a diferença de você fazer uma autoaplicação ou você buscar alguém para fazer em você, tá? Então, às vezes vale a pena você buscar alguém para te ajudar, tá? Isso é legal. Ó, tá, agora você me explica um pouco mais, né, Giovana? Você quer, vamos dizer, pensando em criança, 10 anos, sobre bruxismo. Bom, imagina, primeira coisa, gente, a gente tem que pensar assim, ó. O que acontece, né? O que acontece no bruxismo? Muitas vezes você tem que investigar até que ponto está sendo patológico, né? No patológico, o bruxismo, ele vem da ansiedade. Então, uma criança de 10 anos, você tem que investigar o que está acontecendo com essa criança. Qual o momento que ela está passando, se ela está, exemplo, se está tendo alguma conturbação aí no meio, no dia a dia dela. Se os pais, por exemplo, estão bem, se não estão brigando, não estão se separando, tudo isso pode fazer a diferença, tá, gente? Pode fazer a diferença, sim.
escola, se mudou de escola, se não, porque nós estamos no começo do ano letivo, né? E 10 anos ela tá entrando numa outra seara, né? Tá entrando num outro momento de vida, já tem mais cobrança. Então, às vezes, para a criança, ainda mais ter muitas atividades, esse começo de aula, para algumas, pode ser um momento de estresse muito grande. Até porque estava vindo das férias, né? Estava vindo das férias, estava tudo bem, tudo legal. De repente, acontece aula. Ter que ter aula, tarefa, outras atividades. Às vezes entrou em outros, por exemplo, inglês, natação, tantas atividades. Às vezes uma criança tem mais obrigação, né, do que os pais. E isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a criança ela tem que brincar também, né? Então, o fato dela passar por certas dificuldades, ela tensiona e trava a noite. Por isso é tão importante, tá? Tão importante para a gente trabalhar as questões da ansiedade dessa criança. Bom, tirando tudo isso, você falou para mim, e a auriculoterapia? O que a gente pode fazer com a auriculoterapia? Na auriculoterapia, um ponto que eu posso dizer que não pode faltar é o relaxamento muscular. Porque além, vamos dizer, são dois na verdade, né? Mas relaxamento muscular e o ponto da ansiedade, você tem que colocar. Se eu sei que o que está desencadeando o apertamento, eu sei que o que desencadeia é essa contratura, apertou, poxa, peraí, o que está fazendo isso? Ansiedade, eu tenho que trabalhar a ansiedade. E um segundo momento, para eu contrair isso, esta musculatura, eu tenho que relaxar. Então, são dois pontos aí que eu vou atuar. Por que quando um paciente com bruxismo, que é o caso da pergunta aqui, né, que nós estamos respondendo, no bruxismo, por que a pessoa procura um cirurgião dentista? Ou encaminha para um cirurgião dentista? Para fazer o quê? Para colocar uma placa. Por que colocar uma placa? Porque o bruxismo faz o quê? Faz com que você, muitas vezes, aperte exagerado, que você morda. Não sou cirurgião dentista, sou massoterapeuta, meu filho tem bruxismo. Já usou plaquinha que a dentista passou, mas quebrou. Percebo que ele é ansioso. Perfeito. Olha só. A Giovana, assim, a plaquinha do dentista, ela vai ser feita só para que ele, em vez de quebrar o dente, quebre a plaquinha. Ou em vez de ele desgastar o dente, ele desgasta a plaquinha, tá? Então, infelizmente, é bem isso, tá? A gente faz uma plaquinha para proteger os dentes da criança ou do adulto, para que não haja esse desgaste, para proteger uma prótese. Tem gente que quebra um dente por causa do bruxismo, tá, gente? Então, isso é algo importante. Busca saber como está a rotina dele. Faça, por exemplo, na aurícula você consegue trabalhar, se você é auriculoterapeuta, esses dois pontos são excelentes já para ele, pode trabalhar outros, tem maxila, mandíbula, você pode estar trabalhando os 3 pontos principais como equilíbrio. Busca também fazer com que ele vá para a cama relaxado, tranquilo, um banho morno, sabe? É importante, né, que você faça com que a rotina dele de ir para a cama se acalme, tá? Se acalme, que ele faça uma meditação, uma respiração, que ele passe um tempo com você. Faça uma tentativa com ele para você ver. Faz a auriculoterapia associada a essas práticas. A respiração ajuda bastante. A criança de 10 anos, às vezes, ela somatiza bastante. Eu sei porque eu tenho um pequeno de 10 anos, né? E eu sei como é que ele funciona aqui, eles estão muito antenados com tudo, então muitas vezes fica aí mais difícil para dormir e repousar. E uma criança de 5 anos, a Gabi está perguntando, pode ser ansiedade? Não, Gabi. As crianças, quando elas são pequenininhas, e bem nessa fase de 5 para 6 anos, estão nascendo os dentes permanentes dela também. Vai nascer o primeiro molar permanente aos 6 anos. Então ela faz o bruxismo, e até crianças menores ainda, 2 aninhos, 3, fazem o bruxismo de uma forma fisiológica. Por quê? Porque ela tá maturando os movimentos aí de mastigação. Por isso é tão importante, né? Então não se assuste, mas
pode ir lá, relaxar o rostinho, acalmar, né? Só cuide, né? Pra gente não lembrar que as crianças, elas têm que brincar, né? Não é só uma questão de estar ali fazendo um monte de atividades. Então a gente tem que tomar cuidado com a rotina da criança, com o estresse dela, para que isso também não vire aí algo que gere estresse, ela não dorme bem e aí entra o bruxismo, tá? O bruxismo, ele é um problema do sono também. A pessoa que faz bruxismo, ela não chega na fase 3 de sono, por isso que às vezes pode demonstrar também cansaço no dia a dia, tá? Deixa eu ver se eu pego uma outra pergunta aqui. Só fico bem quando estou com os pontos, mas fico preocupada se não estou passando tempo demais. Sim, Nalva, entendo. Mas o ideal é você buscar ficar com eles, né? Uma semana, 14 dias, faz uma nova aplicação, veja se não deu tão bom assim, aumenta o número de pontos, pensa em troca de pontos também, né? E buscar exercício, noites de sono bem dormida. Estou com esse... Deixa eu ver aqui, peraí. Só encontro... Priscila. Só encontro micropor pronto com semente. Sabe o que acontece, Priscila? As sementinhas, antigamente elas eram vendidas assim, ó, num potinho. Então, tinha um monte de semente, era R$1, R$2, era bem barato. Aí a vigilância sanitária exigiu que as sementes fossem esterilizadas. O que eu acho que é uma besteira. Por que eu acho que é uma besteira? Porque a placa onde é colocada a semente não é estéril. Então, não faz sentido. E aí, o que aconteceu? Subiu o preço, né? Porque daí tem todo um processo de esterilização. Então, nesse caso, eu sugiro a você, se você quer buscar sementes, né, assim, vai em casas de material natural, né? Plantas medicinais, mercado municipal. Você vai encontrar semente de mostarda e eu falo ainda para você, busque comprar aquela pretinha que não dá tanto fungo. A branca às vezes pode dar fungo, tá? Então pegue a pretinha. A pretinha ela é mais redondinha também. Você consegue colocar na placa. Tem um vídeo lá no YouTube onde eu mostro como montar uma placa. Deixa eu anotar aqui, eu vou colocar ele no Stories para vocês. Placa. Nossa, foi um dos vídeos bem do começo, assim, mas ainda é a mesma rotina, eu vou passar ele, daí você vê, tá? Começou placa, vou colocar no Stories, tá? Daí você vê como é que monta, como é que faz direitinho, como é que a gente estava fazendo e indicando. Gente, pro pessoal que entrou agora, eu tô iniciando hoje um projeto diferente, é o 745, quero muito que você possa ter a oportunidade de estar me perguntando como eu posso ajudar você, como eu posso tirar suas dúvidas aí na auriculoterapia. Então, se você quiser, se prepare que eu vou abrir essas lives agora nesse horário sempre, 7h45. A gente brincou aqui que o projeto é 745. Então, se você puder, se prepara e faz a sua pergunta ao vivo para mim. Acho que vai ser bem legal, porque daí eu vou buscar mais informações muitas vezes, né? Eu abri um box de pergunta, deixa lá para mim a sua pergunta também. Eu já respondi hoje a pergunta da Elaine e da Tatiana, que foram super rápidas e me deixaram perguntas ainda hoje. Respondi algumas aqui. E foi bem legal, né? Porque aí a gente consegue estar trabalhando. Olha lá. Leonela. Lirane, quais dicas você dá para fazer parcerias? Dividir valor, só o aluguel do espaço ou apenas um divulga o trabalho para o outro? Não tenho a mínima noção de como fazer. Aqui, ó, Leonela, essa é uma questão bem interessante de parcerias. Você pode pensar de duas formas, tá? Duas formas. Você pode, eu quero ter o meu espaço e vou apostar. Aí você tá assumindo um risco maior, mas eu gosto de assumir risco, eu quero ser dona do meu próprio negócio, é o meu objetivo, vou me programar para isso. Busca uma sala, um espaço legal, lembre de ver a vizinhança. Se você faz a diferença quando você vai alugar um espaço, gente, se você está próximo
de área de clínicas da saúde, ou se você está perto a bares, a lugares que não vão agregar para você. Você tem que ter essa visão, tá? Poxa, aqui é um lugar legal. Você tem que pensar assim, puxa, eu tô num bairro mais que as pessoas vão ter condições de me pagar uma sessão, ou eu estou num bairro, opa, aqui sim eu consigo pacientes que possam pagar por essa sessão. Eu tô num bairro que eu tenho visibilidade, ou eu tô atrás, num canto? Entende? São diferenças, muitas vezes, que possam ter uma implicância aí na sua renda mensal. Isso é óbvio. Por muito tempo, a gente viu lugar, por exemplo, teve uma época na minha vida, não sei se vocês sabem disso, mas eu fui dona de uma loja. E aí a gente estava procurando um ponto. E o que a gente queria? Então, isso é importante, sabe? O que você quer da sua vida é importante para você dar os seus passos. A gente queria montar uma loja para uma categoria C e D ou A e B. Vamos ver os dois lados. Nós não tínhamos dinheiro para para alugar um espaço para A e B. E também a gente não queria pegar D e C. Por quê? Porque a gente ia vender um produto que era mais caro, então eles não iriam comprar. Essas decisões são estratégicas do negócio. E, infelizmente, a gente não faz isso. Às vezes a gente pega e aluga em qualquer lugar. Então, essa é uma diferença. Qual a vantagem de você fazer, assim, alugando o seu espaço, você assume mais risco, mas o retorno é todo seu também, né? Você tem que pensar nisso. Quando você faz uma parceria, qual a vantagem que eu vejo da parceria? Se você, por exemplo, tem um amigo, uma amiga que já é dentista, que já é fisioterapeuta, que já é médica, ou um amigo, né? Médico, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, nutricionista. Muitas vezes, ele já tem o espaço dele. E quando ele tem o espaço dele, às vezes ele não tem uma rotatividade muito grande de pacientes lá. E você vai agregar para ele. Então, ainda mais se ele não tem nada na área de acupuntura e auriculoterapia. Mais um motivo. Aí o que vai acontecer? Ele vai ter interesse, os pacientes dele vão ver você lá, você vai poder ajudá-lo. Eu fiz uma sequência de lives de profissão, acho que é interessante, tá lá no YouTube também. Dá uma olhada, eu ensino por que a auriculoterapia é boa, por exemplo, pro fisioterapeuta. Por que a auriculoterapia é boa para o psicólogo? Então, eu ensino ali na live maneiras, primeiro, para o psicólogo, como é interessante para ele ser auriculoterapeuta, como é interessante para ele ter alguém perto se ele não quer aprender a auriculoterapia, porque ele vai fazer uma diferença na atuação dele, vai facilitar. Então, esta é uma maneira. Quando você quer fazer uma parceria com alguém, você tem que mostrar valor do seu trabalho. Você tem que mostrar que isso é razoável para ele, que você vai ajudá-lo de alguma forma. Se você não tem dinheiro, muito dinheiro para investir e arriscar, eu sugiro você a fazer a parceria, a propor para alguém alugar o espaço dela. E daí, em vez de alugar por um valor, você aluga por porcentagem. Quando você está no começo, a porcentagem vale a pena. Quando você já tem mais paciente, não vale mais a pena, tá? Então vale a pena você alugar o lugar. Por exemplo, no meu começo de profissão de dentista, eu consegui duas pessoas que alugaram o espaço para mim por porcentagem. Eu era recém-formada, eles precisavam de alguém para fazer profilaxia, os dois eram ortodontistas e eu comecei fazendo profilaxia, restaurações pequenas no consultório deles. Então, só que eles fizeram assim, nossa, eu encontrei duas pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. Então, eu pagava muito pouco para eles, porque eles queriam me ajudar. Depois, conforme eu fui crescendo, eu fui pagando porcentagens maiores. E quando eu comecei a estruturar a minha clientela, que eu já tinha mais pacientes, eu propus sociedade para eles. Eu propus alugar uma das cadeiras para que eu atuasse ali e ela fosse minha cadeira. Então, foi um caminhar, foi um princípio. No começo, parceria me ajudou a crescer, a ter clientes. A hora que eu tive clientes, eu propus a parceria, eu fui aumentando o valor, depois eu cheguei à sociedade. Tá? E agora estou no meu espaço próprio. O que eu acho que eu errei?
E isso eu vou contar pra vocês também, porque a gente não conta só o sucesso aqui, a gente tem que contar quando erra também. Eu demorei muito pra tomar espaço, porque eu achava que a parceria, estar ali, eu gosto muito de pessoas, de estar junto, tava bom. Só que eu demorei muito pra ter o meu espaço. E eu acho que essa transição não deve demorar tanto, viu, gente? Então, espero ter te ajudado aí nessa questão. A Giovana, ainda voltando ao caso do bruxismo, Lirane, na questão da ansiedade, pensei sobre isso. Volta da escola, futebol, atividades, nossa, ontem fiz massagem, banho morno, estamos em sintonia. Ah, perfeito, Giovana, ainda mais massagem, a massagem é maravilhosa, vai relaxar, pode fazer só no pé, pode fazer até na orelhinha, tá? E vai fazendo ele dormindo aí. Não tem problema, fique tranquila, Leonela. A Patrícia colocou, o meu vai fazer 4 e está mordendo tudo, principalmente a ponta do nanã dele. Patrícia, isso é às vezes um grande problema, tá? Então, tenta ver se você consegue fazer aurículo. Não é a questão só do bruxismo e apertamento. Você pode até trabalhar para ele se acalmando também, ficar mais tranquilo, fazer brincadeiras, tirar dos eletrônicos, gente. Criança não pode ficar no eletrônico muito tempo, tira dos eletrônicos próximo de dormir. Pode fazer pontos de auriculoterapia, só os 3 principais numa criança aí de 4 para 5 anos, seria ótimo. Faz os 3 pontinhos principais, ele relaxa, dorme bem. Essa é a ideia. Conta uma historinha, faz um ritual do sono para ele. Você falou que ele morde alguma coisa, pode até ser um pano, um tecido, isso pode influenciar até a mordida dele. Não deixe que isso se torne um vício. Às vezes a gente não dá chupeta para criança, mas acaba pegando outras coisas. A pior delas é o dedo, porque aqui tem osso e a arcada com osso altera muito. O palato, o dano é muito grande, tá bom? Mas dá para você trabalhar aí para ele dormir bem, ficar mais tranquilinho. Nossa, a live de hoje acabou ficando sobre bruxismo, hein? Ó, eu sofro muito com bruxismo, acordo com muita dor sempre e meu menino de 7 anos também tem. Jaqueline, lembra uma coisa, o bruxismo não é uma doença que você diz assim, tá sendo passado, tá? Pensa que o bruxismo, ele tá vindo da tua ansiedade. O bruxismo tá vindo do teu dia a dia. É assim, ó, mais ou menos isso, ó. Antigamente o bruxismo era considerado só quando você fazia barulhos, né? Que você range os dentes. Então, é como se tudo que você passa durante o dia, você desconta à noite. Os animais, por exemplo, que ficam rosnando tudo à noite. Então, aí você solta os seus bichos. Mas hoje a gente já sabe que existe o apertamento dentário, que pode acontecer tanto à noite quanto de dia. De dia é mais fácil para você ficar alerta. Põe um post-it nos lugares onde você é mais exigida, mais ansiosa, onde a tua ansiedade piora, no carro, no retrovisor do espelho, no espelho retrovisor, se você está dirigindo. Se são lugares que você fica extremamente ansiosa, coloca lá para você perceber que você está apertando os dentes. Às vezes isso está acontecendo durante o dia. Gente, deixa eu contar um insight para vocês. Ó, presta atenção. Presta atenção. Tem uma informação aqui valiosíssima para você, para os seus pacientes. Os dentes que estão na boca não foram feitos para ficarem encostados quando você está em repouso. Isso muita gente não sabe. Você, quando tá assim, ó, você tá me ouvindo aí. Vamos dizer que você tá bem quietinha, calminha, me ouvindo. Os dentes não foram feitos para apertar. Você não tá ali encostado com os dentes. Se você está, isso tá errado. Isso faz com que você tenha dor nessa região, tá? Então, lembra disso. Se você está apertando, você está contraindo essa região. Se você está contraindo essa região, é como se você entrasse numa academia de musculação, conhece, sabe? Academia mesmo, e fizesse, ó, exercício pro braço o tempo todo, tá? O tempo todo.
porque é como se você estivesse mastigando o tempo todo. Então eu tô ali, ó, fazendo isso aqui. Imagina você fazendo isso um dia inteiro. Como é que ia ficar seu braço na noite? Além de poderoso, né? Não, ele ia ficar muito dolorido. Ele ia doer muito. Por quê? Porque você fez isso em excesso. A mesma coisa está acontecendo aqui. É o mesmo tipo de exercício que você está fazendo. É como se você estivesse mastigando o tempo todo. É a mesma coisa os chicletes. Então, eu sugiro, evite você ficar com os dentes encostados. Surgiu até um aplicativo falando sobre desencoste seus dentes. Por quê? Daí, para você lembrar que você tem que desencostar. Durante o dia é mais fácil de você controlar. À noite, o que eu sugiro? Faça um ritual para você dormir. Respiração, banho morno, massagem, a mesma coisa para o seu pequeno, para ele ir acostumando. Evite, por exemplo, game, jogos. Por quê? Porque o jogo, ainda mais se for de luta, ele tem que estar concentrado, ele tem que estar ali batalhando. E isso vai gerar insônia, pesadelo, tá bom? Então aí acho que são dicas bem práticas aí de como você pode estar fazendo e melhorando, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui outras perguntas. Qual o valor de cada sessão? Império do Jaleco estava me perguntando sobre isso. Eu vi que tem muitas perguntas aqui. Gente, qualquer coisa põe lá no box, que eu deixei um box de pergunta no Stories. E eu vou adorar que você entre ao vivo comigo também me perguntando. E aí eu vou poder falar de muito mais detalhes com você. Então, se você quer me perguntar isso ao vivo, amanhã eu estarei aqui de novo, 745. Lembra aí, tá? 745, a gente começa a falar e a conversar sobre isso, tá bom? Sobre várias perguntas, o que você quiser me perguntar. Eu nem sei quanto tempo de live já temos aqui, mas normalmente o Instagram com 1 hora de live ele já cancela, né? Bom, qual o ponto... deixa eu responder mais essa pergunta então aqui, ó. Qual o valor de cada sessão? Depende muito de onde você está, mas do seu público. Para mim, eu tô numa cidade grande, então às vezes pode facilitar. Para algumas pessoas estão no interior. O que eu sugiro que você veja? Vai na tua cidade e veja. Não se compara só com seu concorrente se já tiver um concorrente perto de você. Ah, já tem um auriculoterapeuta aqui, ele cobra R$10. Eu acho que esse não é o seu concorrente. Você não pode se comparar com alguém que faça R$10. Eu acho que isso é um desprestígio. Não só para aurículo, como para você. Você não está sendo valorizado, né? Falar nisso, eu vou fazer uma live. Toda quarta-feira à noite a gente está fazendo live às 19 horas sobre o plano de ação que a gente fala sobre empreendedorismo, tá? Sobre auriculoterapeuta profissional. Ontem a gente fez uma live bem interessante, vai lá ver que ela tá lá no ar. E a gente vai fazer na próxima semana uma live falando sobre qual é o melhor cliente. Qual é o cliente que a gente quer pra gente? A gente tem que pensar nisso. Qual é a característica? Tem 3 características principais aí de qual o cliente que a gente deve estar buscando. Mas, voltando ao valor, pensa nisso, compara, veja no que as pessoas gastam no seu dia a dia. Quanto é uma pizza no lugar onde você mora? Quanto é para fazer unha e pé? A partir do momento, num salão de beleza, a partir do momento que você cobra muito abaixo disso, você está desprestigiando o seu serviço, a sua qualidade e o seu atendimento. Você não pode jogar muito abaixo disso. Então, só para vocês terem um padrão de referência, tá, gente? Não tô nem valorizando ou desvalorizando. É só porque se eu chegar aqui para você dizer que eu acho que você deva fazer de 50, 60 reais, 50 a 60 reais, eu acho que é uma boa média. Mas tem lugares e lugares. Então depende de onde você está inserido. Como eu não sei a realidade de vocês, eu estou tentando fazer uma maneira que todo mundo perceba o que pode ser bom, o que não, tá, gente? Então é mais ou menos por aí que eu estou me norteando para poder falar, né, das situações, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, Lirane, obrigado, comecei a atender há pouco tempo e
tanto não perder seus vícios. Ah, que legal. Bom, gente, eu acho que era isso. Olá, olá, minha querida, bom dia. Ponto bem bacana para retenção hídrica. Adrenal. Adrenal é um ponto que não pode faltar, tá? Mas o mais importante de tudo isso, busca saber o problema, a etiologia, o que está acontecendo, tá bom? Eu não estava conseguindo ver agora, deu certo. Que ótimo. Bom, gente, nós vamos encerrando aqui nosso projeto 745, onde eu respondo suas dúvidas. Amanhã eu vou entrar de novo, se prepara. Se você puder, abre, me convida aqui para entrar. Vocês sabem como é que faz? Tem gente aqui solicitando, mas algumas pessoas não sabem. Então hoje eu não acionei ninguém. Amanhã, se der certo, vai ser muito legal se a gente puder bater um papo ao vivo com alguém que queira saber mais aí, né, sobre a auriculoterapia. Acho que vai ser legal da gente poder estar tirando essas dúvidas ao vivo, assim você vai poder me contar melhor essa história, a história do seu paciente, o que eu posso ajudar vocês, como eu posso fazer com que você leve a auriculoterapia para um outro nível aí onde você está, tá bom? Gente, até amanhã, espero você. Acho que é importante você estar aqui comigo para tirar essas dúvidas ao vivo. Se você conseguir abrir a câmera e a gente conversa, tá bom? Até mais, gente. Tem um box de pergunta lá no Stories. Deixa lá a sua pergunta, se eu não tiver possibilidade de responder ela hoje. Aí vai lá, tá bom? Até!